Já alguma vez sentiu que, depois de tantos anos a trabalhar e a cuidar da família, a sua tão sonhada reforma se transformou num novo conjunto de obrigações, mas desta vez para os seus próprios filhos? Muitos de nós, ao chegarmos a esta fase da vida, desejamos paz, tranquilidade e, acima de tudo, a nossa independência. Queremos saborear a liberdade de fazer o que quisemos adiar por décadas, viajar, aprender algo novo, ou simplesmente descansar sem pressões. No entanto, a realidade pode ser bem diferente para alguns. Há uma armadilha silenciosa, muitas vezes criada pelo amor e pelo desejo de ajudar, que pode roubar-lhe precisamente aquilo que mais anseia: a sua autonomia e a sua serenidade. É uma verdade dolorosa ver reformados que, sem se aperceberem, acabam por entregar as rédeas da sua própria vida, os seus recursos e a sua paz de espírito nas mãos de outros, mesmo que sejam os seus entes mais queridos. É como se, depois de construir a sua casa, entregassem as chaves e perdessem o direito de decidir quem entra ou sai. Mas há um segredo, um conjunto de princípios que podem blindar a sua independência e garantir que a sua reforma seja verdadeiramente sua. Neste vídeo, vamos desvendar 7 coisas que, depois de se reformar, nunca deve entregar aos seus filhos, se quiser manter a sua paz e a sua liberdade. Prepare-se para uma conversa que pode mudar a forma como encara a sua vida pós-reforma. E não se esqueça, assista até o fim para algo que o vai surpreender e pode ser a chave para a sua total libertação. Agora que percebemos a importância de proteger a nossa autonomia, vamos mergulhar na primeira coisa que, com todo o carinho e amor pelos seus filhos, você deve aprender a preservar para si mesmo. A primeira coisa é a sua liberdade financeira e as suas economias. Pense bem, você trabalhou uma vida inteira, poupou, abdicou de muita coisa para garantir um futuro mais tranquilo. Essas economias não são apenas números numa conta bancária. São a sua segurança, a sua capacidade de escolher, de ter acesso a cuidados de saúde de qualidade, de desfrutar de viagens ou de um passatempo. No entanto, é muito comum que os filhos, muitas vezes sem malícia, mas por necessidade ou por hábito, olhem para os pais reformados como uma espécie de banco da família. Pedidos de empréstimos, a fiança para um carro novo, a ajuda para uma entrada de uma casa, ou mesmo o pagamento de contas inesperadas dos filhos ou netos. A linha entre ajudar e ser explorado ou sobrecarregado pode tornar-se muito tênue. É fundamental estabelecer limites claros. Se ajudar os seus filhos significa comprometer a sua própria segurança financeira, a sua capacidade de cobrir as suas despesas essenciais ou de ter um fundo de emergência, então essa ajuda pode virar-se contra si. Lembre-se, o seu dinheiro é o seu escudo na reforma. Sem ele, a sua independência fica seriamente ameaçada. E a parte espírito, que é inestimável, pode desaparecer. Não se trata de ser egoísta, mas de ser responsável consigo mesmo. Os seus filhos, como adultos que são, precisam de aprender a gerir as suas próprias finanças. E você já fez a sua parte ao educá-los e apoiá-los ao longo da vida. A sua reforma é o seu momento de colher os frutos do seu trabalho, não de plantar novas dívidas ou preocupações financeiras para si mesmo. É crucial manter o controle total sobre a sua carteira, decidir sobre os seus investimentos e gastos, sem pressão externa. Imagine querer fazer uma pequena viagem ou reformar a sua casa e perceber que o dinheiro que tinha guardado já não está lá porque foi emprestado e nunca mais voltou. Ou, pior, foi gasto em algo que não era urgente para os seus filhos. A sensação de impotência e frustração pode ser esmagadora. Por isso, a regra de ouro é: as suas economias são para si e para o seu bem-estar na reforma. Compartilhar de forma irresponsável é abdicar da sua própria liberdade. A segunda coisa que nunca deve entregar é o controle da sua casa e da sua moradia. A sua casa é o seu santuário, o seu espaço pessoal, onde você construiu memórias e onde se sente seguro e confortável. Muitas vezes, com o avançar da idade, surgem discussões sobre onde e como os pais devem viver. Os filhos, preocupados e com a melhor das intenções, podem sugerir que se mude para mais perto deles, ou até mesmo para a casa deles, para não ficar sozinho, ou para ser mais fácil cuidar de si. Embora a preocupação seja genuína, ceder o controle sobre a sua residência pode ser um passo gigante em direção à perda da sua independência. Viver na casa de um filho, ou permitir que um filho e a sua família se mudem para a sua casa temporariamente,
pode rapidamente transformar o seu espaço num lugar que já não é totalmente seu. A sua rotina muda, a sua privacidade diminui e as regras da casa podem passar a ser ditadas por outros. De repente, a sua liberdade de ir e vir, de receber quem quiser, de ter a casa organizada à sua maneira, pode ser comprometida. Mesmo que a ideia de vender a sua casa e dar o dinheiro aos filhos, ou transferir a propriedade para eles em vida para simplificar a herança, possa parecer sensata, pense nas implicações. Ao transferir a propriedade, você perde o controlo legal sobre o seu maior bem. Se os seus filhos tiverem problemas financeiros, a sua casa pode ser afetada. Se as relações familiares se deteriorarem, você pode ver-se numa situação muito vulnerável. A sua casa é mais do que um telhado. É a sua base, a sua âncora de independência. É o lugar onde você tem a liberdade de ser quem é, sem ter de se adaptar constantemente aos horários, hábitos e ruídos de outra família. Mantê-lo é manter uma parte essencial da sua identidade e autonomia. Mesmo que um dia precise de assistência, existem muitas soluções que não implicam abdicar totalmente do seu espaço ou da sua liberdade de escolha. Mantenha as chaves da sua casa e as decisões sobre onde você vive firmemente nas suas mãos. Afinal, a sua casa é o seu reino. E na reforma, você deve ser o rei ou a rainha dele. Agora que falamos sobre a importância de proteger as suas finanças e o seu lar, vamos continuar a explorar outras áreas cruciais da sua vida que nunca deve entregar se quiser viver a sua reforma com a paz e a independência que merece. Dando continuidade à nossa conversa sobre como proteger a sua tão merecida paz e independência na reforma, chegamos ao terceiro ponto crucial. Este terceiro ponto é sobre o seu tempo e a sua agenda pessoal. Você passou grande parte da sua vida a trabalhar, a cumprir horários e a gerir responsabilidades familiares. A reforma deveria ser o período em que finalmente você tem a liberdade de usar o seu tempo como bem entender. Acordar quando quiser, fazer a sesta, dedicar-se aos seus passatempos, viajar ou simplesmente não fazer nada se assim o desejar. No entanto, é bastante comum que os filhos, novamente, com as melhores intenções ou até por uma percepção de que os pais reformados não têm nada para fazer, comecem a preencher a sua agenda. Pode ser pedir para cuidar dos netos regularmente, sem um planeamento prévio ou sem considerar os seus planos. Pode ser pedir para ir às compras, fazer recados, ou ser o motorista para compromissos dos filhos ou netos. Claro que ajudar a família é algo natural e gratificante. Mas há uma grande diferença entre ajudar de vez em quando, por vontade própria, e sentir-se obrigado a preencher os buracos na agenda dos outros, quando o seu tempo deixa de ser seu e passa a ser uma disponibilidade constante para os outros, a sua liberdade esvai-se. Você perde a capacidade de planear a sua vida, de aceitar convites de amigos ou de simplesmente desfrutar de momentos de solidão e reflexão. Aprender a dizer não de forma gentil, mas firme, é essencial. Explique que o seu tempo na reforma é precioso e que, embora adore ajudar, tem os seus próprios compromissos e desejos. A sua reforma não é um serviço de babysitting a tempo inteiro, nem um serviço de entrega. É a sua oportunidade de viver a vida nos seus próprios termos. Não entregue as rédeas do seu precioso tempo, pois ele é um dos bens mais valiosos que você agora possui. Em seguida, abordamos o quarto ponto, o seu poder de decisão pessoal. Ao longo da vida adulta, você tomou as suas próprias decisões sobre a sua carreira, a sua família, as suas finanças e o seu estilo de vida. Na reforma, essa capacidade de decidir por si mesmo continua a ser fundamental para a sua autonomia. Contudo, é uma realidade que alguns filhos podem começar a intervir excessivamente nas decisões dos pais reformados. Isto pode manifestar-se desde decisões aparentemente pequenas, como o que deve comer, como deve vestir-se, ou que programas deve ver na televisão, até decisões maiores e mais significativas, como a gestão do seu dinheiro, a venda de bens, ou até quem você deve frequentar. A preocupação dos filhos é compreensível, mas a linha entre preocupação e controlo pode ser facilmente cruzada. Quando os seus filhos começam a tomar decisões por si, mesmo que para seu próprio bem,
Eles estão a minar a sua autoconfiança e a sua capacidade de gerir a sua própria vida. Sentir-se tratado como uma criança, mesmo que amada, é desmoralizante e rouba-lhe a dignidade. É vital que você continue a ser o principal decisor na sua vida, desde as escolhas diárias até às grandes decisões que afetam o seu futuro. Se precisar de conselhos, peça-os. Mas a decisão final deve ser sempre sua. Mantenha-se informado, procure várias opiniões se for o caso, mas o leme da sua vida deve estar firmemente nas suas mãos. Caso contrário, arrisca-se a viver uma vida que, embora possa ser confortável, não será verdadeiramente sua, mas sim uma extensão das escolhas dos seus filhos. Por fim, o quinto ponto é a responsabilidade pela sua saúde e bem-estar. À medida que envelhecemos, a nossa saúde torna-se uma preocupação crescente, tanto para nós como para os nossos filhos. É natural que os filhos se preocupem e queiram ajudar os pais a cuidar-se. No entanto, é fundamental manter a autonomia nas decisões sobre a sua própria saúde. Entregar a responsabilidade total aos filhos pode levar a situações onde as suas próprias preferências, desejos e até mesmo a sua privacidade são comprometidos. Isto pode acontecer quando os filhos insistem em acompanhar todas as consultas médicas, questionam cada decisão do médico, ou até tentam impor dietas e rotinas de exercício que não são do seu agrado ou que não considera adequadas. Enquanto é vital ter um sistema de apoio e comunicação aberta com os seus filhos sobre a sua saúde, especialmente em situações de emergência ou quando a sua capacidade de decisão estiver comprometida, você deve continuar a ser o principal guardião do seu corpo e da sua mente. Faça as suas próprias pesquisas, discuta as opções com os seus médicos e tome decisões informadas que estejam alinhadas com os seus valores e o seu desejo de qualidade de vida. Ter os filhos a assumir o controlo total da sua saúde, sem a sua devida participação, pode fazer com que se sinta impotente, um mero objeto de cuidados, e não uma pessoa com direitos e desejos. O seu bem-estar é responsabilidade sua, em primeira instância. Mantenha-se ativo, informe-se e defina os seus próprios limites. Ao fazer isso, você não só protege a sua independência, mas também serve de exemplo de resiliência e autonomia para os seus próprios filhos. Já cobrimos 5 pontos cruciais para a sua paz e independência na reforma. Agora, vamos explorar os últimos 2, que são igualmente importantes para que a sua vida continue a ser um reflexo dos seus próprios desejos. Continuando a nossa lista de coisas que nunca deve entregar aos seus filhos, se quer manter a sua paz e independência na reforma, chegamos ao 6º ponto. O 6º ponto é o seu espaço pessoal e a sua privacidade. Cada um de nós, independentemente da idade, precisa de um espaço onde possa ser ele mesmo, sem sentir que está constantemente sob observação ou intrusão. A sua casa, o seu quarto, ou até mesmo os seus pertences, são parte integrante desse espaço. Na reforma, a tentação de ter os netos por perto é enorme, e é maravilhoso poder desfrutar da presença deles. No entanto, é fundamental estabelecer limites. Permitir que os filhos e netos invadam constantemente o seu espaço, sem avisar, sem respeito pelos seus horários ou pelos seus pertences, pode roubar-lhe a tranquilidade. Imagine ter a sua casa, cheia de gente constantemente, com os seus horários e hábitos completamente virados do avesso, sem um momento para si. A sua privacidade pode ser comprometida se os seus filhos sentem que têm o direito de entrar nas suas coisas, de ler a sua correspondência ou de fazer perguntas demasiado pessoais, tudo pelo seu bem. É crucial ter a coragem de definir essas fronteiras de forma clara e amorosa. Isso não significa que não ama a sua família, significa que você se ama e respeita o seu próprio espaço. O seu espaço pessoal é o seu refúgio, o lugar onde pode recarregar energias e simplesmente ser você. Não o entregue, pois sem ele, a sua paz de espírito será constantemente testada. Mantenha os seus limites, as suas chaves e o seu direito de decidir quem e quando entra no seu santuário. E por último, mas não menos importante, o 7º ponto que nunca deve entregar é a liberdade de cultivar os seus próprios relacionamentos pessoais e amizades. Ao longo da vida, construímos uma rede de amigos e conhecidos que enriquecem a nossa existência. Na reforma, essa rede torna-se ainda mais vital.
Amigos oferecem companhia, partilham interesses e fornecem apoio emocional que é diferente do familiar. No entanto, por vezes, os filhos podem, sem intenção, isolar os pais. Isto pode acontecer ao assumir que o tempo do pai ou da mãe deve ser gasto exclusivamente com a família, desencorajando saídas com amigos ou mesmo criticando as suas escolhas de amizade. A preocupação pode ser que os pais sejam enganados, que se esforcem demasiado ou simplesmente que a família seja a prioridade. Mas a sua vida social é sua. A sua autonomia também reside na sua capacidade de escolher com quem se relaciona, de manter laços com amigos antigos e de fazer novas amizades. Não permita que os seus filhos ditem a sua vida social ou o isolem do mundo exterior. Sair com amigos, participar em clubes ou envolver-se em atividades comunitárias são fundamentais para o seu bem-estar mental e emocional. A solidão é dos maiores inimigos da felicidade na reforma e a sua rede de amigos é uma poderosa arma contra ela. Continue a ligar aos seus amigos, a marcar encontros, a sair para almoçar ou jantar. A sua vida social é uma extensão da sua identidade e da sua independência. Não permita que seja podada. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre como proteger a sua paz e independência na reforma. Recapitulando, vimos que é crucial manter o controlo da sua liberdade financeira e das suas economias, do seu lar e do controlo sobre onde e como vive. Também destacamos a importância de preservar o seu tempo e a sua agenda pessoal, de manter o seu poder de decisão em todas as áreas da sua vida e de gerir a responsabilidade pela sua própria saúde e bem-estar. Finalmente abordamos a necessidade de proteger o seu espaço pessoal e a sua privacidade e de continuar a cultivar os seus próprios relacionamentos e amizades, independentemente das expectativas dos seus filhos. Lembre-se, estabelecer estes limites não é ato de egoísmo, mas de autocuidado e de amor próprio. É a forma mais eficaz de garantir que a sua reforma seja verdadeiramente o período de paz, alegria e liberdade que você sonhou e mereceu. Os seus filhos, se o amam verdadeiramente, compreenderão que a sua felicidade e independência são fundamentais. E se em algum momento encontrar resistência, lembre-se que a sua responsabilidade primordial é para consigo mesmo e para com a sua qualidade de vida nesta nova e fantástica fase. O seu valor não diminui com a idade, nem a sua capacidade de gerir a sua própria vida. Pelo contrário, a experiência que acumulou ao longo dos anos torna-o mais sábio e mais capaz de tomar as melhores decisões para si. Pequenas mudanças nas suas atitudes e na forma como comunica podem fazer uma enorme diferença na sua felicidade e independência. Comece hoje a praticar estes princípios, de cada vez, e verá a sua vida florescer. E a surpresa que prometi no início? Bem, o maior segredo para manter a sua paz e independência é entender que você é o único responsável pela sua própria felicidade na reforma. Não é função dos seus filhos preencher todos os seus vazios ou ditar a sua existência. É sua. Assuma esse poder. Abrace essa responsabilidade com alegria e convicção. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destes pontos ressoou mais consigo? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode ajudar muitos outros. Se este vídeo o ajudou a refletir e a sentir-se mais forte, por favor deixe o seu gosto e subscreva o canal para mais dicas e conversas inspiradoras sobre como viver a sua melhor vida. Lembre-se, viver a sua melhor vida em todas as idades é mais do que um desejo, é um direito que você merece. Até a próxima!